baldios causam transtornos em Cambé. Paixão por videogames faz a indústria crescer em ritmo acelerado. Prefeitura incentiva empresas de tecnologia da informação. Os riscos de praticar atividade física sem orientação profissional. Na cidade de Cambé, há alguns anos, moradores convivem com o desrespeito da população. Em toda a região, existem diversos terrenos baldios que acabam sendo esquecidos pelos proprietários. Com esse abandono, muitas pessoas se aproveitam para jogar resíduos no local. A sujeira está por todo lado. O lixo é desde copos de plástico até sucatas de carro abandonado. Quem gosta da cidade fica triste com a falta de cuidado com os terrenos particulares abandonados. Falta conscientização da população, porque a gente vê também que tem muito lixo, por exemplo, saquinho plástico, né? Garrafa de água jogada nos terrenos e às vezes é até mesmo a população que suja, né? Falta sim, falta conscientização da população também, que joga muito lixo, você vê ali, ó, lâmpada jogada, o cara tá chovendo agora, tem um copinho com plástico, junta a água da mosquito da dengue, e as pessoas não vence, né? Aquela tirando isso aí, limpa hoje, e um mês depois está sujo, tudo sujo novamente. Então, falta conscientização sim. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé explica que não existe uma lei para punir o dono que não limpa o próprio terreno. Paulo Godoy afirma ainda que está em discussão na Câmara de Vereadores um projeto de lei que possibilita a Prefeitura a multar o proprietário irregular. Existe alguma regulamentação referente a esses terrenos? Nós estamos trabalhando com a lei da capina. Ela ainda não foi definitivamente aprovada, mas a partir do momento que ela for aprovada, a gente vai conseguir realizar o serviço quando o proprietário não fizer, e isso vai gerar um custo para o responsável direto. Mas hoje a gente já vem fazendo esse trabalho com equipe própria ou terceirizada. Algumas situações específicas a gente consegue atender. Mas o terreno baldio ele é também trabalhado e fiscalizado pela Vigilância Sanitária por conta do combate à dengue. Então eles também notificam, também orientam as pessoas nesse sentido. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é mais a remoção mesmo de entulho, de resíduos que possam causar um impacto ambiental maior e também a proliferação de vetores nocivos à saúde. Para muitos moradores, a responsabilidade por toda essa sujeira é dos donos de terrenos que não cuidam do seu próprio patrimônio. Atualmente, quem mantém o terreno sujo é notificado pelo município, que dá um prazo de 30 dias para que a situação seja regularizada. Caso isso não aconteça, o poder público limpa o local e cobra uma taxa de R$12 para recolher os resíduos e levar até o aterro sanitário. Você vê muito terreno mal cuidado? Alguns, muitos proprietários não ligam muito pro lixo jogado, pelo entulho que largam e não limpam não. As academias ao ar livre são consideradas uma opção de exercício e muitas vezes de lazer, mas o uso incorreto por aparelhos podem trazer consequências graves à saúde. O comerciário aposentado Carlos Schmidt Costa está com hérnia de disco. Ele lesionou a coluna fazendo exercícios numa academia ao ar livre. Sem orientação, ele acabou exagerando. Eu acredito que eu tenha exagerado um pouquinho nesses exercícios, ao ponto de tirar minha coluna fora do lugar, deslocou tudo. Então há necessidade de ter lá um profissional, que seja 2 ou 3 vezes por semana, para orientar esse povo. Para que a situação como do aposentado não aconteça de novo, o Conselho Regional de Educação Física, CREF, exigiu da Prefeitura de Londrina que tenha profissionais habilitados nas academias ao ar livre. Não há prazo e nem multa para o município cumprir, mas o poder público já deu a contraproposta. O diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina, Jefferson Del Fraro, disse que a ideia é que haja um profissional para cada 5 estagiários. A proposta já foi apresentada para o Conselho. O CREF, na verdade, ele gostaria que fossem os professores de educação física que estivessem atuando junto às academias. Quer dizer, estamos elaborando um termo de ajuste de conduta, onde a gente pode trabalhar com estagiários supervisionados por professores de educação física. O CREF pediu para que a gente trabalhasse com 5 estagiários para cada supervisor. E aí nós confeccionamos o termo de ajuste de conduta, encaminhamos para o CREF e só estamos aguardando o pronunciamento da Procuradoria que a gente consiga voltar a trabalhar nas academias ao ar livre. Segundo a fisioterapeuta Karina Avanzi,
São vários os riscos quando se faz atividade física sem acompanhamento. O maior perigo é para as pessoas sedentárias e para os idosos. Primeiro de tudo, a pessoa que quer fazer algum exercício físico, academia ao ar livre, tem que passar por uma avaliação médica, saber se tem algum problema cardiológico, respiratório ou articular. Depois, fazer acompanhamento com educador físico ou fisioterapeuta. Por quê? Se tem algum risco de problema de lesão de coluna ou qualquer outro tipo, o profissional sabe o exercício adequado que vai estar passando para cada paciente. As pessoas que são sedentárias ou idosos têm que começar a exercício físico leve. Começa bem levezinho, com uma caminhada, um alongamento leve e assim vai aumentando gradativamente. Vivendo em grande ascendência na cidade está o ramo de tecnologia da informação. A expectativa é que Londrina se torne em breve a capital nacional de TI. O presidente da Associação Produtivo Local de Tecnologia da Informação, APL, diz que a cidade oferece várias vantagens para as empresas de tecnologia da informação. Qual o papel da APL? A nossa responsabilidade, a nossa proposta como APL é desenvolver o setor de tecnologia da informação. Com uma extensa rede fibra óptica e universidades ao redor, Londrina vem despontando na área de tecnologia da informação. Esta diretora da Companhia de Desenvolvimento de Londrina, CODEL, diz que outro fator de atração das empresas de TI são as diversas instituições de ensino superior. O que acontece com o movimento que está acontecendo em Londrina? Londrina tem um número de universidades relativamente alto que injeta no mercado de trabalho profissionais da área de tecnologia da informação. Então, esse número de profissionais que Londrina injeta no mercado, junto com o número de empresas que tem vinculadas à tecnologia da informação, seja diretamente ligado com análise e desenvolvimento dos sistemas, ou em atividades correlatas, gera um ecossistema propício para a instalação de empresas ligadas à TI na cidade de Londrina. O maior desafio, na verdade, é tornar, não digo para o mundo, que eu acho que a gente está sendo exagerado, né? Mas é tornar Londrina visível do que já existe aqui, do número de empresas que já existem, desse ecossistema favorável para as empresas se instalarem. Então a gente tem um grande ativo que é o Sercontel. Então o Sercontel ele propicia, por exemplo, internet de alta velocidade, fibra ótica, como recurso para essas empresas com muita facilidade. Então, os nossos profissionais, o maior desafio é tornar isso visível e conhecido, por que não dizer pelo Brasil, porque as empresas, grandes empresas, o que elas estão buscando? Elas estão buscando também qualidade de vida, sair dos grandes centros. Ivan trabalha em uma das diversas empresas do setor que se instalaram em Londrina. Ele está otimista com o futuro, mas lembra que o salário não é dos melhores. Infelizmente, hoje em dia a empresa não valoriza em questão salarial, né? Agora, ela é valorizada em questões, vamos dizer assim, em questões de oportunidade, a cidade valoriza. Porém, em questões salariais é uma das dificuldades que o profissional encontra em Londrina e região. Não é só Londrina que ocorre isso. Nas cidades próximas a Londrina e até o estado do Paraná ocorre muito isso, de não ser valorizado em questão salarial, acaba desvalorizando e também desmotivando o profissional nessa área. Mas em questões de oportunidade, Londrina está indo bem também nessa parte. Silvio trabalha na área de suporte de uma empresa de tecnologia da informação. Para ele é preciso muita dedicação para se destacar no setor. E você trabalhando nesta área, você acha assim, que você está sendo valorizado, está assim, vivenciando bem a profissão, acha que pode melhorar, acha que outras cidades são melhores? Olha, essa pergunta é um pouco relevante, porque assim, o que você tem que analisar? Tem que analisar o seu perfil, o que é a sua meta, entendeu? Para estar dentro de uma empresa e poder executar isso daí de melhor forma possível. Vamos supor, vou dar um exemplo, se você é uma pessoa acomodada, você vai ganhar aí uma remuneração concedida comum. Agora, vamos supor, se você já é uma pessoa que se dedica mais, que você tem um perfil diferenciado, tem muitas empresas aqui em Londrina que buscam esse tipo de profissional.
e acaba aí tendo aí uma remuneração bem diferenciada. Então isso daí é assim, vai do profissional, vai da meta que ele quer conquistar. Desde o início da primeira geração dos videogames, em 1972, até os dias atuais, os jogos eletrônicos mudaram de forma radical. Desde o início da primeira geração dos videogames, em 1972, até os dias atuais, os jogos mudaram de forma radical. A principal mudança nos jogos ocorreu nas imagens, que são cada vez mais realistas. Quem joga videogames sabe que a mania pode virar uma paixão. Foi o que aconteceu com Arthur, um amante dos jogos eletrônicos. Ele conta que esse é um caso antigo que teve início ainda na infância. Desde que eu era pequenininho, talvez com, 6 anos, 7 anos, que eu ganhei meu primeiro Nintendinho e a cada fita assim, que eu ganhava eu me interessava mais e era um negócio que prendia a gente assim. Na época ainda o videogame juntava muitas pessoas, então a gente fazia campeonatinho, chamava os vizinhos, era um negócio que interagia entre as pessoas, não era nada que isolava assim. Arthur mantém guardado exemplares de diversas gerações dos videogames, todos em perfeito funcionamento. O acervo do apresentador representa mais que uma simples vontade de colecionar. É bem legal essa minha coleção porque é o seguinte, a maioria desses videogames eu não tive, ou meus amigos tiveram, e eu fui adquirindo aos poucos. Por exemplo, tem um videogame que eu sempre quis ter, que é o Nintendo 64, que hoje eu tenho, mas na minha infância era uma coisa que era muito caro, eu idealizava muito e poucas pessoas tinha na casa dos caras jogar, então cada um desses videogames fez parte da minha infância, mas eu não obrigatoriamente tive todos eles antes. Então é mais ou menos reviver minha história, deixar aqui essa coleção. Hoje é possível ter a experiência de jogar antigos jogos pela internet, por meio dos emuladores. Mesmo assim, Arthur não dispensa a opção tradicional, em frente ao videogame e à televisão. É legal jogar, hoje tem uns emuladores, dá pra gente jogar pelo computador, mas pegar no controle e estar com o jogo na frente, uma TV de tubo, é diferente, é bem mais legal. De acordo com Lucas, o modo de contar a história foi o aspecto que mais se modificou no mundo dos jogos eletrônicos. Quando a gente tinha o Atari, o jogo não tinha história nenhuma, o objetivo único do jogo era você se divertir. Aí com o surgimento do Nintendo, você tinha histórias básicas, mas ainda tinha histórias, que era a questão de você precisar salvar uma princesa, que daí começou a surgir, aí uma pessoa começou a pensar um pouquinho mais nesse lado. Hoje o mundo dos jogos eletrônicos representa mais do que diversão. Para a indústria fabricante, é mais do que isso. Um mercado milionário que cresce cada vez mais. Eu vejo, por exemplo, no final do ano passado, jogos como Grand Theft Auto 5, que foi lançado pela Rockstar Games também, que em menos de uma semana bateu a meta de $1 bilhão vendidos e que no decorrer do seu lançamento chegou a $3 bilhões vendidos em todo o mundo. Isso bateu recordes de filmes que a gente tem por aí, como Avatar, Titanic. Apesar de tamanha evolução no universo dos jogos eletrônicos, uma característica se mantém desde a primeira fase dos videogames até a atual 8ª geração. Desde o começo da década de 80, 70, o princípio era se divertir. O princípio era você jogar, para você passar um tempo, você dispersar um pouquinho das coisas. E até hoje é assim, por mais que você tenha jogos que queiram fazer que você reflita sobre a vida, o universo e tudo mais, e milhares de outras coisas, jogos com o intuito de competição, jogos com o intuito de fazer você pensar em outras coisas. Você tem jogos hoje em dia que é simplesmente você divertir. O videogame, ele chega nesse ponto que você pode tanto se divertir, quanto pensar um pouco mais sobre o mundo, quanto os dois. Você que escolhe ali quando você vai jogar. Confira agora a previsão do tempo para os próximos dias. Neste final de semana, as temperaturas devem ficar amenas. Neste sábado, a máxima não passa de 27 e a mínima de 19 graus. O domingo será mais quente, com máxima de 30 graus. A segunda-feira continua ensolarada. Na terça-feira, a temperatura cai para 28 e a mínima deve ser de 21 graus. Para você que nos acompanhou, boa noite. Boa noite e até amanhã.